Sérgio Moro se prepara para sua candidatura à presidência da República. Pelo menos são o que as notícias revelam esse final de semana. E, para mim, uma notícia como essa tem o peso de uma luz do fim do túnel. Mas a última luz no final do túnel que eu enxerguei é, na realidade, um trem, que é este bandido que hoje está na presidência da República, esse jumento de bosta idolatrado por gente burra e ignorante. Eu vou comentar a respeito dessas notícias aí, mas antes você sabe que o Ciro Gomes deu uma entrevista ao Flow de quase 5 horas. 4 horas e 40 e poucos minutos. Isso tem uma coisa que o Ciro Gomes tem, meu irmão, é lábia, bicho. Lábia. O velho Olavo já falou que o Ciro Gomes era o melhor candidato, o candidato mais preparado. Só não foi presidente da República porque decidiu se ajoelhar ao PT e tudo mais. Isso era o que o Olavo falava. Mas o povo brasileiro, cara, ele se encanta, porque o Ciro Gomes, quando ele não tem os números, ele inventa os números. Quando ele não tem uma solução, ele tira do bolso uma coisa mágica. E o cara que não entende nada de economia, o cara que não entende nada de números e nada, acha que o Ciro Gomes vai transformar esse país aqui numa maravilhosa nova Suíça. As mesmas propostas do Ciro Gomes foram implementadas agora para a Argentina. O que aconteceu? A Argentina vai ser o país que mais vai demorar para sair dessa crise de Covid-19. O Ciro Gomes é aquele cara que diz que Luiz Inácio Lula da Silva é um bandido, é um canalha, tal, mas ele, vendo tudo aquilo, nunca o denunciou. Nunca o denunciou. E ainda disse há pouco tempo atrás, com seu inglês completamente quebrado, que ia dar um induct pro Lula. Ia soltar o Lula. As mesmas coisas imundas, né? Então, por exemplo, você vê ali um Cássio Nunes do Supremo Tribunal Federal, um petista na PGR, seriam escolhas muito parecidas com a do Ciro Gomes, só que ele ainda ia dar o aval pro Lula ser livre. Ele viu toda a roubalheira, viu a roubalheira inclusive do Jair Bolsonaro, mas ficou quietinho na hora. Por que não denunciou quando era deputado federal? Já que Jair Bolsonaro estava naquela época superfaturando a gasolina. Ele fala a respeito de diminuir a taxa de juros, mas foi de maneira artificial, que foi exatamente o que Jair Bolsonaro fez. E hoje você tem lá a sua gasolina a quase R$5. Você tem aí todo produto absurdamente caro. Uma placa de vídeo nos Estados Unidos é $1.000, aqui é R$30 mil. Um computador você não pode comprar, um smartphone você não pode comprar. O PlayStation foi para quase R$10 mil. Isso aí era a medida do Ciro, certo? Então, eu peço vocês, assistam lá o Flow e me digam aqui o que é interessante comentar a respeito de Ciro Gomes. O que é importante comentar a respeito do Ciro Gomes aqui, que eu pretendo fazer um vídeo amanhã a respeito disso. Não dá para fazer um react ponto a ponto, porque 5 horas, meu irmão, esse react vai durar o quê? Eu vou ficar aqui umas 12 horas no vídeo gravado para vocês, 12, 13 horas. Isso é impossível, né? E aí você vê o povo brasileiro como é totalmente... Assim, ó, esse Jefferson Torquato escreve o seguinte: cara, essa entrevista mudou totalmente a minha visão que eu tinha do Ciro. Não é aquele sujeito arrogante que a mídia passa, é um cara indignado. A diferença é que ele é muito preparado. As ideias que ele passa são totalmente compatíveis com a minha visão de mundo. Vou comprar o livro e investir mais fundo no seu projeto. Meu irmão, você falou meia dúzia de palavras bonitas para o brasileiro, inventou 4, 5 números, misturou 4, 5 números inventados com 5 números reais e disse o teu projeto que pronto, você já encantou o povo brasileiro. Para mim, a única possibilidade, a presidência da República que tenha um nome é Sérgio Moro, para mim, tá? Tô falando que o cara é idolatrando o cara, que não sei o que o cara é lindo, maravilhoso, é salvador da pátria, nada disso. Mas é o único cara com um mínimo de decência e provou este mínimo de decência quando não aceitou ser subalterno aos desmandos do mito, que era para mandar na Polícia Federal. Vocês viram isso, todo mundo viu isso, né? Eu acho que o Sérgio Moro até demorou demais no governo de Jair Bolsonaro, saindo só em abril. Ele, coitado, achava que iria conseguir mudar alguma coisa ali no Ministério da Justiça, mas o mito foi lá e tesourou, o mito foi lá e destruiu tudo. Então, o juiz de garantias, como vocês sabem, restrição de eleição premiada, blá, 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 o Aras da PGR e tudo mais. Então a notícia que foi veiculada essa semana é que ele se prepara
ele admite aos apoiadores que pode sim disputar a presidência em 2022. Ele fica nesse negócio de vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, o que eu acho que é muito prejudicial. Mas a notícia que saiu é o seguinte: nos últimos tempos, Sérgio Moro desapareceu das redes sociais, diminuiu o número de palestras e praticamente não deu aulas em faculdades. Bombardeado ferozmente pelos dois lados que hoje polarizam a disputa pelo poder no país, bolsonaristas e petistas, Moro vive uma experiência nova, bem distante do Brasil. Ele trocou Curitiba por uma cidade no estado de Maryland, a 40 quilômetros de Washington, capital dos Estados Unidos. Até vocês viram esse pouco tempo atrás que aquela safada daquela Patrícia Leles foi lá filmar o Moro. Tá aqui, o homem que acabou com o Brasil. Tal. Ela era conservadora, depois acusou o Feliciano de um crime absurdo e agora virou lulista. E tem público ainda. Um diabo desse tem público. Porque você tem público para tudo no Brasil. Você já tira da goela o máximo de imposto. Vai lá o Ciro Gomes e fala: eu ainda vou cobrar mais a sua herança. E você fala: este é o homem que tem um projeto para o país. Eu vou taxar mais o empresário, que já tira da goela pra cacete de imposto. Vou taxar mais os empresários. Este homem é maravilhoso, o homem de Deus. Já tem bastante emprego, né? O emprego tá sobrando no Brasil, né? Pra você fazer um negócio desse. Eu vou baixar artificialmente a taxa de juros. Tá aí, o Mito fez a mesma coisa. Vamos continuar aqui. A mudança do Sérgio Moro para Maryland, a mudança foi justificada por questões profissionais. Ele trabalha para uma empresa americana de consultoria, Álvares e Marshall, que gosta e valoriza do seu novo contrato, né? Que gosta e valoriza o seu novo contrato. Mas o juiz, ao contrário do que ele pode e se permite admitir publicamente, ainda alimenta um projeto político. Moro não descartou 100% sua candidatura à presidência da República em 2022. Há 15 meses da eleição, isso não quer dizer que ele vai disputar o pleito, significa que ele considera essa possibilidade, que é um fato novo, capaz de movimentar um cenário aparentemente pré-estabelecido. Aliás, Moro tem 7% da intenção de votos, Ciro tem 6%. Mas isso aqui é uma experiência bem preliminar da XP e tal. O Bolsonaro, quando ele fez a primeira entrevista comigo, ele tinha 3% das intenções de voto. 3%. Né? Achava que era a luz no final do túnel, esse bandido desgraçado aí que está na presidência. Né? E tem outra notícia que saiu o seguinte: empresários lançam Sérgio Moro como candidato a presidente. Um grupo de empresários do Paraná prepara uma campanha em favor da candidatura do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro à presidência da República. Segundo o empresário Fábio Aguaio, o presidente do Sindicato das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares de Curitiba, o Sindibrabar, a iniciativa tem como meta espalhar outdoors em várias cidades brasileiras, inclusive as maiores capitais do país, assim como São Paulo e Rio. Né? Então o Sérgio Moro já tem apoio de empresários que já vão lançar outdoors dele pelo Brasil. Ele já autorizou isso. Ele tem conversado bastante com o pessoal do Podemos e para os seus apoiadores ele diz que vai se candidatar. Agora eu acho que ele está demorando demais. Ele está demorando muito, sabe? Agora, o Brasil ele foi absurdamente injusto com um cara como o Sérgio Moro. O Sérgio Moro fez o trabalho dele, certo? Os caras querem achar pelo em ovo na Operação Lava Jato, enquanto esses desgraçados roubaram trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões. Olha aqui, ele mandou uma mensagem falando pro procurador fazer determinada coisa. Meu irmão, cadê? Teve alguma mensagem onde provas foram produzidas? Onde algum desses caras era inocente? Onde alguma prova foi plantada? Esta é a canalice que o Brasil e o brasileiro, né, oferecem. Primeiro, anulação de Lula, talvez a anulação de toda a Lava Jato, talvez a criminalização dos juízes e de todos os que participaram, dos juízes irem para a cadeia. Né? Ainda dizem que é culpa do Sérgio Moro ter acabado com as empresas. Não foi a corrupção, não. A culpa é do policial que prende o bandido. Não é do bandido, não. E ainda você tem essa horda imunda, né, de petistas e de bolsopetistas, que são os canalhas bolsonaristas aí, que atacam o Sérgio Moro sem parar porque ele fez o correto. Que ele decidiu não se submeter à imundície que hoje é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele andou mais ou menos 6 meses, ele conseguiu andar com alguma virtude. Depois que o caso Flávio Bolsonaro começou a estourar mesmo, ele falou: rapaz, eu vou terminar na cadeia junto com meus filhos, então eu vou ter que
vender a minha alma pro diabo. E foi exatamente isso que ele fez. Ele vendeu a alma dele pro diabo e, junto de brinde, o diabo pediu o Brasil. Ele deu o Brasil. Ele deu o Brasil. A possibilidade hoje, então, eu vejo que é Sérgio Moro, cara, não tem um outro nome. A brincadeira Danilo e Nando Moura na presidência, cara, isso é uma brincadeira, pô. O nome possível é Sérgio Moro. Amoedo eu acho que não tem chance. Os caras parecem com o Cabo Daciolo também. Vocês gostam de uma zoeira, né, pô? Né? Vocês gostam de uma zoeira. Não tem, cara. Não tem outro nome, cara. Não tem outro nome. E Ciro Gomes é a mistura de Bolsonaro e Lula. É a mistura de Bolsonaro e Lula com muita lábia. Ninguém está falando que o cara não é muito inteligente. Então, para o vídeo de amanhã, por favor, deixe o seu comentário de partes que são interessantes comentar a respeito da entrevista do Ciro Gomes no Flow. Correto? Deixe aqui o seu comentário. Comenta isso daqui. Olha o que o Ciro Gomes falou aqui. Esse minuto, esse segundo, ele fala isso daqui. Comenta a respeito disso. Por favor, para que eu possa preparar o vídeo de amanhã com as partes que vocês realmente ressaltaram aqui. Porque 5 horas de entrevista não tem como fazer um react ponto a ponto. Vai dar 12 horas de vídeo. Não tem como. Não tem como. Tá? Então as partes mais importantes, por favor, me deem um toque. Tá bom? Um excelente dia para vocês. E nós vamos lutar. Nós vamos continuar de pé aí até o último segundo. Nós não podemos desistir de ter esperança. Nós não podemos desistir de tentar enxergar uma luz no fim do túnel, ainda que ela seja, como foi no caso do Bolsonaro, um trem. Mas a culpa não é daqueles que tiveram esperança. A culpa é daquele que traiu os seus eleitores, certo? Então é isso aí. Verifique a inscrição no canal, gostinho, sininho, e amanhã eu falo a respeito do Ciro.